Quer saber que tipo de mercado vai dar mais dinheiro e menos trabalho? Fique nesse vídeo que nós vamos falar exatamente sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Lobo Negro Inteligência em Vendas. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise detalhada e incrivelmente eficiente a respeito de mercado. Nesse vídeo nós vamos analisar os mercados de acordo com seu grau de sofisticação e também como a passagem do tempo, a rolagem do tempo afeta o mercado de várias formas, tá? Aqui eu criei, um plano cartesiano para fazer a exemplificação, tá, do que a gente vai abordar, e nós vamos observar, como eu disse, em duas perspectivas: a perspectiva temporal e a perspectiva relacionada ao grau de sofisticação do mercado. Então, vamos começar falando em relação a linhas temporais. Como o tempo afeta um mercado? Quando um mercado é descoberto, ele começa a ser explorado, um produto é criado ou uma demanda por algum tipo de serviço é startada e novas empresas começam a explorar esse tipo de segmento, esse mercado ele começa a existir. E logo no momento do seu nascimento, com certeza, a quantidade de produtos ou serviços semelhantes a ele é muito restrita, certo? A concorrência nesse mercado também é muito restrita, visto que poucas pessoas dominam o conhecimento a respeito desse mercado. E a mão de obra também é pouco qualificada. Isso traz uma série de oportunidades nesse tipo de mercado, uma vez que a margem dele normalmente é muito alta, ou seja, se torna muito lucrativo trabalhar com esse tipo de segmento. Como você tem uma fatia pequena das pessoas interessadas nesse tipo de mercado e a competição também é muito pequena, a sua comunicação ela é mais barata, porque ela é muito mais direcionada para alcançar o seu público. Então você precisa investir menos para alcançar o seu público em relação a marketing. Isso por si só é um diferencial enorme em relação a mercados assim de commodities, por exemplo. Então nós temos aqui, por exemplo, um mercado antigo, que é o mercado de pão. O mercado de pão é muito antigo. A gente está falando dos primórdios da humanidade, quando o ser humano começou a domesticar os cereais e assar, fritar e cozinhar diferentes tipos de massa de cereais, né? Então é algo que o ser humano descobriu há muito tempo e há muito tempo é comercializado. O mercado de pão, se a gente for olhar ele de forma muito bruta, é um mercado que, assim, ele requer uma mão de obra muito grande para produzir. A gente está falando que, assim, normalmente, quem já trabalhou, teve contato com padaria, sabe que o padeiro chega 3, 4 horas da manhã para fazer o pão, sabe? E que é muito trabalhoso, é muita massa, é cortar ali, a massinha para o pão francês abrir, colocar, enfim, para descansar. É um puta trabalhão. E a margem desse produto, ela é muito baixa. Porque, principalmente atualmente, o pão francês, por exemplo, ele é comercializado tanto nas padarias quanto também nos mercados. Isso quando não tem ambulância na rua vendendo pão. Então, assim, é muito fácil o acesso a esse produto. A competição por preço fica muito grande e a margem pelo produto fica muito baixa. Por que isso acontece? Porque é um mercado muito primitivo. É um mercado muito primitivo. É um mercado que ele vive no passado, certo? Agora, se a gente for falar do mesmo mercado em relação à sofisticação, nós temos assim, por exemplo, o pão francês com baixíssimo grau de sofisticação e um produto muito antigo. O que isso quer dizer? Que uma empresa, por exemplo, ela não consegue nem viver somente de pão francês, porque a concorrência é muito grande, a mão de obra que precisa dá muito trabalho, é muito investimento na mão de obra para realmente produzir grandes quantidades. Enfim, a concorrência é muito ampla. Então a gente tem o pão francês numa ponta aqui do nosso plano cartesiano. O que isso representa? Na minha opinião, que é um mercado assim fácil de entrar, qualquer um consegue entrar e começar a vender pão francês e tal, e produzir.
o acesso à informação a respeito desse produto é muito facilitado, porém não vale a pena você só trabalhar com isso, porque realmente não enche barriga, não vai dar margem para a tua empresa, certo? Agora, quando a gente sobe um pouco o grau assim, de especialização do produto, de sofisticação dele, a gente chega, por exemplo, no pão de forma sem casca. Pão de forma sem casca é um produto que ele não existe há tanto tempo quanto o pão francês, existe há muito menos tempo. É um produto que tem um grau de sofisticação. O que ele busca entregar é uma experiência de consumo melhor. Pessoas que não gostam de casca e não gostam de tirar a casca, certo? É um produto que ele tem uma apresentação diferente, desde o próprio produto a também a embalagem dele. Esse produto ele já tem uma concorrência muito menor. Não é todo fabricante de pães que produz pão de forma sem casca. É um produto que, obviamente, vende muito menos que o pão francês, mas que a margem é infinitamente maior. Então, pode ver que dentro do mesmo segmento, se você sobe um pouquinho o grau de sofisticação do produto, você acaba tendo um produto que atinge um outro tipo de cliente, né? Muito mais assim, refinado, muito mais exigente e que dá mais retorno financeiro para o seu negócio. Fora que nem todo estabelecimento vai ter esse tipo de produto para competir contigo, certo? Porque requer também um ambiente bacana para expor ele, uma mão de obra legal para atender esse cliente que é mais exigente, esse tipo de coisa. E quando nós subimos um pouco mais, nós estamos falando de pães gourmet, por exemplo. Enfim, um pão que leva um trigo específico, de uma região específica, sabe? Que leva ingredientes únicos. Esse pão, ele tá dentro do mercado de pães, dentro dessa tradição de padaria, porém ele atinge um público ainda mais específico, sabe? E a concorrência nesse mercado é ainda menor. Isso quer dizer que a escala dele de vendas é ainda menor do que a pão de forma sem casca, porém a margem de lucro é muito maior. Pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar uma empresa especializada em pães gourmet, lá na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito interessante, sabe? Porque eles realmente mesclavam uma série de ingredientes incomuns no mercado de padaria para uma pessoa como eu, que não está acostumada com isso. E gera uma curiosidade de fato em experimentar tudo aquilo, sabe? Viver aquela experiência gastronômica, em combinar esses pães gourmet com outro tipo de recheio no pão para fazer um sanduíche diferente. Então é um mercado muito diferente, que tenho certeza que tem lastro de crescimento no futuro, sabe? Que vai ter muita oportunidade daqui para frente. Ao contrário do mercado de pão francês, que já está há muito tempo sendo massacrado por um consumo muito grande, não tem sofisticação e não tem como você inovar muito aqui, vamos dizer dessa forma. Então aqui nós tratamos de um mercado antigo, que já é explorado há muito tempo. Quando você for abrir o seu negócio, o seu comércio, enfim, a sua empresa relacionada a vendas, é muito importante você avaliar isso. Há quanto tempo existe esse mercado? Há quanto tempo existe esse tipo de serviço, esse tipo de produto? Porque isso impacta diretamente no grau de esforço de marketing que você vai ter que empregar para trazer o seu cliente até você, sabe? No retorno financeiro do seu produto, no tipo de mão de obra que você vai ter, entendeu? Na região geográfica onde você vai instalar a tua loja, isso impacta diretamente o teu negócio. Agora vamos lá na frente falar a respeito de um mercado futuro, um mercado muito novo, que ao contrário do mercado de pães, que é muito antigo, é um mercado que está nascendo agora. Nós estamos descobrindo esse tipo de produto. Nós, entre aspas, considerando assim, humanidade, certo? Eu estou usando como exemplo hoje o mercado de impressoras 3D. A impressora 3D, para quem não sabe, é muito diferente da impressora gráfica. A impressora 3D, ela imprime objetos. E é algo muito recente na tecnologia. A impressora 3D, eu, por exemplo, não conheço nenhuma empresa que trabalha com isso, mas é o futuro de vários segmentos, sabe? Imagina você que tem um equipamento super complexo na sua empresa e tal peça quebra, e o fornecedor é da Noruega. Para você conseguir uma reposição é muito trabalhoso. Porém, se você tiver uma impressora 3D dentro da sua empresa, ou tiver algum fornecedor que preste serviço para você, você poderia imprimir essa peça que quebrou e utilizar ela no teu equipamento.
Então é basicamente isso que a impressora 3D faz. Isso de forma muito bruta, né? Vamos dizer assim. É um mercado onde as margens com certeza são colossais, porque a concorrência é muito pequena e as pessoas que precisam desse serviço barra produto não têm opção, elas são obrigadas a pagar para quem estiver oferecendo esse produto barra serviço no mercado. É um mercado que tem um lastro de crescimento enorme para todos os lados, visto que as impressoras 3D elas já são fabricadas para vários tipos de atividades. E aqui dentro de impressoras 3D, eu também trabalhei a questão da sofisticação, porque parece ser um mercado incrível, mas ele pode se tornar ainda mais incrível. Por exemplo, existem impressoras de objetos 3D, de souvenirs, por exemplo, que imprime ali um chaveirinho, que imprime um bonequinho, sabe? Formas geométricas. Isso já existe há algum tempo. Foram as primeiras impressoras 3D a ser criadas. E nós temos também impressoras, por exemplo, 3D de ferramentas, sabe? Ferramentas diversas. Preciso de uma ferramenta para, enfim, apertar determinado tipo de parafuso e não tenho aqui, a tua própria impressora 3D consegue imprimir esse tipo de ferramenta com vários tipos de matéria-prima, sabe? Enfim, não precisa ser basicamente de uma fibra plástica, pode ser de um material diferente disso, com outras aplicações. Então já é algo assim mais sofisticado. E nós temos, por exemplo, impressoras 3D utilizadas na construção civil para construir de fato paredes e edifícios. Isso já está sendo desenvolvido. Provavelmente vão ser essas impressoras aqui que vão construir as estruturas terráqueas lá em Marte, por exemplo, provavelmente. Então esse tipo de mercado é um mercado que está vivendo agora o seu nascimento. No futuro isso vai ser comum. Toda empresa vai ter algum tipo de prestador de serviço, uma assessoria em impressões 3D para resolver algum tipo de demanda da empresa. Só que atualmente isso não existe. E as pessoas e as empresas que precisam desse tipo de serviço, que são empresas de tecnologia, enfim, que têm um valor agregado no seu serviço já muito alto, com certeza estão pagando muito caro por esse tipo de serviço barra produto, sabe? E por que a gente está falando sobre isso tudo? Você que é agente comercial, para você entender, se o seu mercado ele já está há muito tempo aqui nessa fase, talvez seja o caso de você repensar em como você trabalha ele. Se não vale a pena investir mais em sofisticação, para evitar que você fique na mão do commodity, porque o commodity ele é muito ingrato, você fica sempre na luta por preço no Oceano Vermelho. Caso você ainda não tenha um negócio ou esteja fora do mercado formal, seria muito bacana você identificar aqui dentro em que tipo de mercado que você gostaria de atuar, pensando no futuro mesmo. Que tipo de produto já é interessante e vai ser interessante nos próximos 60, 70 anos, sabe? E é uma forma de você se reposicionar no mercado e tomar uma decisão muito inteligente e ter melhores resultados financeiros. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa é uma maneira de analisar mercados de acordo com sofisticação e linha temporal. Nós vamos trabalhar outras maneiras também de identificar esse tipo de perspectiva mercadológica. E fique com a gente nos próximos vídeos do Lobo Negro Inteligência em Vendas. Convide os seus amigos agentes comerciais para conhecer o canal, sabe? Deixe seu comentário aqui a respeito do conteúdo, sua sugestão de vídeos e tal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigado!